George Whitefield made a greater impact in his ministry in America than in England. And in the 18th century, apart from the monarchy, he was perhaps the best known name on the whole of the East Coast. Virtually every man, woman, and child had heard the great itinerant preach at least once. He preached over 18,000 sermons in the course of his life. At the age of 55 in 1770, he was still preaching regularly despite ill health. He once famously said, "I would rather wear out than rust out." He died whilst on a trip to America in Massachusetts and is buried in the crypt of the Old South Presbyterian Church, Newburyport, Massachusetts. John Wesley, on the other hand, chose to stay here in England, and through the course of his long ministry, he would have a huge impact here. After he settled in London, John Wesley lived in this house here. However, he spent most of his time away from here, traversing the country on horseback, preaching and visiting the numerous small Bible study groups that he had set up. Through the course of his life, it is estimated that he traveled over 240,000 miles on horseback, often reading as he rode so as not to waste time. He once said, "The world is my parish." These words are engraved on his statue outside his home. He explained this by saying that wherever he was in the world, it was his duty to witness and minister there. Prayer was an integral part of John Wesley's life, and he wanted a special place to pray, so he had an extension built on the back of his house. You can see it today around the back, protruding out the back. You know, sometimes today, those of us who own houses, we sometimes will build a bigger kitchen, a bigger living area, or a bigger garage if we have some money. And yet Wesley took the time and money that he had to build a special place dedicated for prayer. This room is sometimes called the engine room of Methodism, and you can visit it today and pray there where John Wesley used to pray every day. It is sometimes said that big things come in small packages. John Wesley was only 5'3" or 161 centimeters, yet he was a giant of a man. He never intended to start his own denomination, and yet the movement that started as just a collective of small Bible study groups mushroomed into its own denomination. He died on the 2nd of March, 1791, and as he lay dying with his friends surrounding him, he grasped their hands and said repeatedly, "Farewell, farewell." Then summoning up all his strength, he said, "The best of all is, God is with us." Then raising his arms one last time, he said, "The best of all is, God is with us." To Wesley, it was granted to arouse the church in England from a state of stagnation and backsliding. And yet he was faithful in this duty. Two things that stand out from his life and ministry are the importance of the preaching of the word and the importance of small group Bible study. These two methods, I believe, divinely ordained, if done today, will cause the same revival in our lives and ministry that they caused back then. Wherever you are, whether it's preaching the word in your home church or in your home area, or whether it's doing small group Bible study in your family or in your home or in your workplace or amongst your friends, be faithful in doing these things, for that we can have the same revival that Wesley had several hundred years ago, and God can use those methods again today in our lives. Olá, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Nuno. Bom dia a todos. Eu espero que todos estejam a ter um bom sábado. Como vocês podem perceber, não estamos numa emissão regular. Há aqui um evento que é o acampamento regional e a maioria das pessoas
foi para esse acampamento, o que faz com que a nossa emissão deste sábado seja um pouco diferente. Vamos então começar por cantar o hino número 109 e depois passaremos então à nossa recapitulação da lição. Bom, vamos então começar. Fernando, hoje temos uma lição que é a terceira num trimestre que fala sobre alusões, imagens e símbolos, e vamos perceber que há aqui mais um conjunto de símbolos que é muito importante para a nossa vida hoje, não é? E a lição desta semana fala de imagens do casamento. Quer dizer, será que vamos falar do casamento de alguém, de algum VIP, Fernando? Ou o que é que realmente é que vamos falar sobre quê? Na realidade, para aquilo que vamos tratar, não há certamente uma forma mais compreensiva do que a imagem do casamento, porque na realidade o que houve entre Deus e Israel foi um contrato muito parecido com um casamento. O Senhor dedicou-se a Israel, mesmo depois de Israel pecar, o Senhor foi ao seu encontro, é sempre o Senhor que vai ao encontro, cria uma situação que se tornou perfeita para Israel e perfeita também para o Senhor, ainda que com o sofrimento que é próprio de alguém que os seus filhos caíram. Na realidade, a imagem do casamento
é uma imagem, dá-nos também uma ideia muito perfeita da imagem do que é Jesus. Deixa-me só dizer-te aqui, já estou a palavra, uma coisa muito interessante. O Senhor Jesus tornou-se um homem muito famoso a dizer coisas simples. Por exemplo, Israel não chega a 400 km de distância da Síria. Jesus era famoso lá. É interessante, não é? Famoso. E as pessoas conheciam-o pelo melhor pensamento. Exato. Alguém que trouxe paz, que trouxe compreensão, palavras meigas e até milagres. Exato. Uma coisa interessante, não é? Muito interessante. E é esta imagem, digamos assim, que nós conseguimos ver no casamento, quando nos zangamos, quando fazemos as pazes, quando os olhos brilham já com umas lágrimas, e tudo isso é acolhedor para as pessoas, e é uma imagem que Deus quis criar no nosso coração. Exato. Ou seja, o que estás a dizer é que, efetivamente, nós vamos, através destas imagens do casamento e deste símbolo que é o casamento e a nossa vivência de pessoas casadas, não é? Como é que isso se reflete na nossa vida espiritual? Ou seja, como é que isso se reflete no casamento que nós estamos ou podemos estar, que é o casamento entre Deus e a sua igreja, ou seja, estando nós como membros dessa igreja. Ora, eu quando li o verso áureo, se tu reparares, o verso áureo diz: e disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a visão já não é a mesma, à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu olhei para aqui, olhei para o título, e parece que isto não tem uma coisa a ver com outra, mas tu acabaste por explicar, ou seja, é esta a ligação que nós vamos ver, ou seja, um noivo que é Deus e uma noiva que é a igreja, e esta relação, esta metáfora que vai de alguma forma a mostrar-nos que o quão importante é esta relação que nós temos com Deus, que simbolizou-a através de uma relação que também é muito importante, que é a relação de um homem com uma mulher através do casamento. E a lição é um bocadinho isto. Estas bodas, no entanto, e nós normalmente quando nos casamos na nossa vida, a boda de casamento é o momento áureo, é o momento em que nós nos apresentamos à sociedade como as pessoas casadas, não é? E aqui, este momento é o momento em que Cristo, nas bodas do Cordeiro, é o momento em que Cristo se une à sua igreja, ou seja, a igreja é redimida, é salva, e com isso faz então esta comunhão eterna que Deus. E portanto, estamos a ver aqui algumas ligações que a lição nos vai mostrar e realmente são importantes, e portanto vamos ver, como tu dizes, estas questões ligadas aos objetivos do casamento, para ter um casamento duradouro, o que é que nós podemos fazer, não é? Portanto, vamos explorar os tais aspectos positivos, mas também negativos, que podem acontecer no casamento. Ainda fiz aqui referência a algo que nós conhecemos muito bem, porque como seres humanos vivemos num mundo onde constantemente nós ouvimos falar de infidelidades a todos os níveis, também no casamento, mas a todos os níveis. Claro. E eu até fiz ali uma nota noutra cor. Quando nós sabemos que a infidelidade em qualquer situação cria ruína. Quando somos enganados por alguém, por um amigo, por alguém a quem nos dedicamos até no trabalho e que depois, em lugar de gratidão, foi infiel. E eu pensei assim, o Senhor Jesus colocou o seu corpo sobre a palavra infiel para podermos depois ler isto, não é? A Bíblia está repleta de histórias de amor com Jesus, que revelam poderosamente os aspectos da salvação do amor de Deus. E o amor de Deus, digamos, o corpo de Jesus, cobre a nossa ruína. Ele ficou com cicatrizes, nós não vamos levar cicatrizes. E nós ficamos com os louros, digamos assim. Só quando um dia chegamos ao reino dos céus é que eu penso, não, tenho a certeza que aí
vai ser um acumular de alegria parte a parte. Não é? Exatamente. Ou seja, em termos práticos, é isso que também vamos ver durante esta lição, e vamos recapitular entender como é que Deus lida com as nossas falhas dentro desta relação que nós temos, esta relação espiritual, e vamos então refletir estes ensinamentos na nossa vida, como é que nós os podemos fazer. Então, entramos na lição de domingo, ok? Fernando, diz-me lá, o que é que achas, com a tua experiência toda, o que é que achas que torna um casamento verdadeiramente profundo e duradouro? O que é que, aqui na nossa vida, como é que nós podemos fazer isso? Uma intimidade sadia. Não enganar, não falar por meias palavras, ser na realidade uma só carne. Exatamente. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que estão casados já há 70 anos. Exatamente, isso é muito tempo. É muito tempo, porque eles têm 90 e muitos. Claro. E então eles estão casados já há 70 anos, os dois. Exatamente. E ainda, portanto, estão vivos os dois. E ainda hoje se vê que havia ali, naturalmente, a legitimidade nas suas vidas do que é o casamento. Exatamente. Porque o casamento normalmente produz filhos. E são os filhos que nós entregamos à sociedade. Agora, repara, quando nós colocamos aqui a igreja, muito daquilo que a igreja é o que os outros veem em nós. E eu vou dizer-te uma coisa, Nuno, também para aqueles que não estão a ouvir. Tenho isto no meu coração e eu hoje vinha fazer esta lição. Eu queria deixar isto no nosso coração. Se algum dia tivermos um percalço na nossa vida, que seja um segredo que fique só em nós, ele não deve ser divulgado. Eu aprendi isso na Sagrada Escritura. Nós conseguimos ver isso no livro de Provérbios. Ele deve ficar só em nós. Porque nunca fica só em nós. Fica também em Jesus, em Deus. Claro. E onde é que nós temos mais força? Nos joelhos. E com Deus nós entendemos-nos bem. E é por isso que diz aqui, eu gosto muito deste tema, que é uma só carne. Exatamente. Com Deus nós entendemos-nos muito bem. Claro. O Senhor deu-nos até um conceito de vida. Tens alguma coisa para apresentar ao Senhor? Vai, entra no teu aposento, fecha a porta atrás de ti. Exatamente. E fala com Deus que te ouve em oculto. Claro. Estás a ver, Nuno? O Senhor está a dizer, há alguma coisa na tua vida que prejudicaria o teu filho? Pois. E que ninguém mais sabe? Não precisas de falar com homem nenhum, fala com Deus. Pois o problema realmente tem que ver com a maldade humana. Exatamente. A nossa sociedade vive muito destas pequenas coisas, que é como é que eu posso agarrar e arranjar alguma coisa para atacar aquele e para achincalhar e para, enfim, eu percebo essa ideia. Mas tu disseste aí coisas importantes em relação a esta pergunta, que foi para realmente um casamento ser verdadeiramente profundo e duradouro, há que ter intimidade. Mas também falaste e disseste bem, há que também saber comunicar. Portanto, a comunicação, sem dúvida, é algo muito, muito importante. Mas é também importante esta ideia da união, que também falaste, que exatamente, é o título de uma só carne. Ou seja, nós quando nos casamos, apesar de sermos pessoas distintas, mas os objetivos passam a ser objetivos comuns e, portanto, esta ideia da união entre os dois. E, portanto, nesse aspecto também é importante. E ainda há uma outra questão que eu posso acrescentar, que é a necessidade de haver cuidado, sacrifício e amor nesta relação. Porque com isto tudo, e se mantiver, podemos atingir os 70 anos. E ainda estão vivos. Exatamente. Isto realmente é importante. Porquê? Porque a Bíblia
e esta lição ajuda-nos a fazer isso, acaba por mostrar este casamento como o tal reflexo do relacionamento que nós devemos ter com Deus. Não é? E, portanto, a questão, se nós pensarmos nestas questões que estamos a falar, não é? Da comunicação, da intimidade, da união e do cuidado, sacrifício e amor, nós percebemos que realmente isto é tudo o que Deus oferece e nos pede para nós termos exatamente esta relação. Por exemplo, diz assim, diz que o Senhor, deixa-me ver aqui como é que está escrito, os fariseus, não era isso que eu queria ler, desculpa, serão os dois uma só carne, é isso que eu queria dizer. Eu estava a ler em baixo numa outra nota que não sei se vamos ter tempo de falar nela, mas não tivemos, não falamos, mas esta é interessante. Apegar-se ao homem, à sua mulher, e serão ambos uma só carne, porque nós não testamos a nossa própria carne, não é? Porque se nos revoltarmos contra nós próprios e quando há um desentendimento, há uma revolta entre nós e nós acabamos por manifestar repugnância pela nossa carne, que é uma coisa que o Senhor cita aqui num texto, não é? Apegar-se-á e serão ambos uma só carne. Porquê? Porque ninguém aborrece a sua própria carne. Estou a citar do texto. E isso para nós é uma característica que nós podemos ensinar e falar aqui na Escola Sabatina, até para algum casal e para casais novos, que provavelmente até início de vida, esta é uma comunhão que Deus quer ter connosco e fala de coisas que nós temos que viver todos os dias. Claro. Porque na realidade o Senhor o que quer ter connosco é uma ligação que lhe permita entrar no nosso coração e ir limpando a nossa vida. E é por isso que este casamento é tão importante para a ligação que nós temos com Deus. O grande problema da nossa sociedade e desta altura é que a sociedade transmite uma mensagem que é: tu é que és a pessoa mais importante. Tu é que realmente deves procurar aquilo que queres e aquilo que precisas. E o grande problema disto é que quando estamos numa relação, e obviamente ao longo do tempo o mal nesta luta entre o bem e o mal tem distorcido um bocadinho estas ideias fundamentais, que, como no casamento. E se eu me vou casar com alguém e levo a ideia de que eu é que sou importante, obviamente aquele casamento não vai ter problemas. Exatamente. Porque o casamento é esta ideia de uma só carne. Ou seja, nós, na prática, nós temos que perceber que passamos a ser uma equipa. Não é que a minha opinião vá sempre valer. Não é que a opinião da outra pessoa vai sempre valer. Não, é a equipa. Como é que vamos trabalhar em conjunto para que ambos estejam felizes? E a mesma coisa acontece com Deus. Deus não quer impor a sua vontade. Deus, na prática, quer nos mostrar que aquilo que Ele diz, e que obviamente Ele é aquilo que é o correto, porque Ele é Deus, é o melhor para nós. E, portanto, na prática, nós devemos ser também, como no casamento, uma equipa entre eu e Deus, para que realmente façamos algo que a ambos estejam felizes. E a felicidade não é, e às vezes nós humanos temos muito isso, que é, nós temos momentos de felicidade, e então eu faço as neiras porque naquele momento eu esqueci tudo e só pensei na minha felicidade, não pensei na felicidade de mais ninguém, e ao fazer isso depois tenho problemas no casamento. A mesma coisa acontece aqui, com Deus e com a Igreja. Ou seja, eu às vezes é isto que eu quero, é a minha felicidade que me enche a cheia, e aquilo demora um período de tempo que no meio da vida toda não é nada, mas lá estou eu a afastar-me de Deus. Há uma nota aqui muito interessante: o casamento entre a Igreja e Cristo é o casamento de um Salvador perfeito com uma noiva muito imperfeita. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus através de que um bom casamento oferece.
uma igreja imperfeita. É interessante que em tudo o que nós aprendemos sobre Jesus e a igreja, nós vemos sempre o Senhor, e há até um texto num livro que é maravilhoso, que conhecemos como Já Todas as Nações, em que o Senhor diz, no momento do perdão, abre as tuas mãos e diz: o meu sangue, não é? Então este Deus perfeito aceita a sua igreja com a imperfeição, como eu disse há pouco, cobrindo-lhe como o filho pródigo. Exatamente. O pai tirou o casaco e cobriu o filho, envolveu, que vinha cheio de trajes andrajosos. Exatamente. Mas lá está, o casamento também tem a ver com este sacrifício. Eu lembro-me uma história, tu se calhar também te lembras, que havia um pastor que, quando se casou, ele não gostava de um certo fruto. E a mulher adorava aquele fruto. E todas as manhãs ela dava-lhe aquele fruto a comer ao pequeno almoço. Exatamente. E ele detestava aquilo. Mas por amor à mulher, e como gostava muito dela, fazia esse sacrifício para, de alguma forma, comer a fruta e ela ficar contente com ele. Também Jesus, apesar dos nossos problemas, apesar de tudo aquilo que nós fazemos, também Jesus fez este sacrifício. Ele sabia que nós íamos falhar muitas vezes, claro que sim, mas mesmo assim o que é que aconteceu? Ele veio à Terra e veio dar a vida por nós. E, portanto, ele fez este sacrifício porque nos amava. E, portanto, reparem como a ligação entre a relação que eu tenho com a minha mulher no casamento é a mesma que Deus nos pede para ter em relação a Ele. Portanto, pensar no grupo e, de alguma forma, fazer estes sacrifícios que têm que ser feitos, não é? Porque, repara, naquele casal que tu conheces, casado há 70 anos, de certeza que houve dificuldades, de certeza que às vezes foi de saúde, outras vezes financeiras, outras vezes de temperamento, de diferenças de temperamento, mas com uma boa comunicação, as coisas, e Deus está ali sempre a comunicar connosco, através da Bíblia, através de outras formas que nós vamos vendo na natureza acontecer muitas vezes. E lá está, nós precisamos de falar mais com Ele. E, portanto, como tu dizes, às vezes, fechar a porta quando é alguma coisa mais importante e falar, e estar a comunicar com Ele. E daí ser esta lição ser tão importante, a tal ideia de uma só carne. Nós com Deus também. Ok? Depois temos aqui a bela noiva, que é algo que é muito bem descrito, porque aqui esta bela noiva é uma forma de o Senhor chamar a Israel alguém que muito amou. Aliás, até o nome, a palavra Israel, que era o nome bem de Jacó, que é hoje uma nação que está viva, bem viva, se calhar mais viva do que é possível, mas na realidade é uma nação que está viva, tem um nome cujo nome foi dado por Deus, e o Senhor deu a esta nação a possibilidade de ela ser uma bênção para todos os que viviam ao seu lado. Tem aqui uma nota que diz: ele descreve a nação de Israel como se fosse um bebê abandonado. É isso mesmo. Porque quando eles se entregavam realmente ao desleixo do pecado, eram criaturas nefastas à fé, faziam tudo para contrariar os conceitos da fé maravilhosos, divinos. No entanto, o Senhor tratou-o exatamente como um bebê. Foi sempre ao seu encontro. É que não era Israel que vinha ao encontro de Deus. Era Deus que ia ao encontro de Israel. Eu fiz um exercício que é a cada um destes títulos da nossa lição, eu substituo por outro. E neste eu substituo a bela noiva por transformados pela graça. A ideia que a lição fala, portanto, aqui em Ezequiel, conta uma história. E conta a história de um senhor que encontrou uma menina abandonada no meio do sangue, toda suja, completamente sem nada.
e recolheu-a, adotou, trouxe-a para casa, tratou dela, alimentou-a, educou-a e levou-a. E ela transformou-se numa bela menina, numa bela mulher, que depois ele mais tarde acaba por casar com ela. E esta história, de alguma forma, vem ao encontro daquilo que tu estás a dizer. A nação de Israel não era assim uma grande nação, não é? E Deus prometeu, na verdade não havia sequer nação quando Deus prometeu que ia ser uma grande nação, não é? Quando promete a Abraão, vais ser pai de uma grande nação, não havia sequer um filho. E portanto, nesse aspecto, Deus tratou a nação de Israel, levou a nação de Israel e ajudou a nação de Israel, obviamente, num espírito que é aquele que tu disseste, que é, estes são os meus representantes, estes mostrarão a todo o mundo como eu sou amigo deles e eles são meus amigos e eles mostram que as minhas bênçãos a quem faz aquilo que eu quero só os ajuda. Exatamente. Eu tenho aqui uma nota que eu gostei imenso, dizendo à igreja, o Senhor disse, dei-te confiança, entrei em concerto contigo, diz o Senhor, e tu ficaste sendo minha. É interessante que esta frase ainda se mantém de pé. Não há ninguém, não conhecemos um único caso que tenha sido rejeitado, mesmo entre os profetas e entre os patriarcas e até os reis. Em 1 de Reis 14:8, o Senhor tem uma nota sobre Davi, está a falar para Jeroboão e diz para ele, tu não foste como o meu servo Davi, em cuja vida nunca houve engano e andou sempre perante mim. Quando na realidade ele foi um homem que teve tantos problemas na vida. Mas depois, quando lemos o Salmo 51, nós verificamos como esse homem olhou para Deus com necessidade. Claro. O tal que entrou lá no quarto e esperou que Deus o ouvisse em oculto. Na realidade, isto está hoje de pé, porque esta frase nunca podia ser apagada. O Senhor reconhece que ela tem grandes necessidades, mas cria confiança para eles acreditarem, faz um concerto com eles, ou seja, uma aliança, e depois diz-lhe, tu és minha. Exatamente. Nas suas imperfeições. E é isso que Deus tenta fazer connosco. É isso que eu quero que Ele faça comigo. Pois, o problema é exatamente que Deus, de alguma forma, fez o sacrifício e apresenta-nos a salvação ali. Tu podes ser salvo, tu podes ter esta vida magnífica que eu te estou a querer dar. E nós, às vezes, queremos aproveitar, outras vezes não queremos, mas eu às vezes, sabes que eu sinto um bocadinho uma coisa que vou-te contar isto, não conta ninguém nos está a ouvir, que é um bocadinho o seguinte, eu quando era mais miúdo, eu lia muito as coisas de Deus e era muito fervoroso nessas coisas. E, de alguma forma, eu associava as duas coisas que era o facto de eu gostar tanto de ler aquilo que Deus me dizia com as minhas notas na escola. Ou seja, eu achava que as duas coisas estavam relacionaas. À medida que vou crescendo, sofro aqui um problema que na verdade eu já achava-me que, eu afinal sou muito inteligente. E esqueci-me daquilo que é esta questão que eu acreditava quando era miúdo, que era o quê? Que era, a minha inteligência não vem de mim, a minha inteligência vem desta relação que eu tenho com Deus. E o problema é exatamente muitas vezes este, é que nós, às vezes, Deus cuida de nós, dá-nos as bênçãos e nós vamos nos elevando. E chegamos a uma altura que achamos que aquilo é tudo nosso. Não, isto vem de mim, sou eu é que sou. E, na verdade, não é isso que acontece. E isto é um problema muito grande para os membros da Igreja. É que Deus realmente, quando estamos junto com eles, Deus está ali e ajuda-nos e a nossa vida melhora, mas nós temos que continuar a perceber que isto vem desta ligação.
não é nosso. E aquilo que acontece é que às vezes nós achamos que somos sozinhos e é aquela ideia de eu sou sozinho, sou capaz, vou fazer. E o que é que acontece normalmente? Estatelo-me no chão e tenho problemas. Está aqui há aqui um texto que está escrito aqui que diz assim: este é um tema, exatamente o que tu estás a dizer, este é um tema recorrente na Bíblia. A noiva de Deus é bela, não por causa de qualquer coisa que ela tenha feito, mas porque Deus derramou o seu favor sobre ela e ela tornou-se assim. E é interessante, Nuno, eu não posso dizer que não vejo a Igreja de Deus maravilhosa. Eu não posso dizer que não. Para já eu não conheço a vida dos meus irmãos. Claro não que sei sim, como claro ela que é. sim, claro que sim. E vejo em cada um deles um ser humano com necessidades especiais do cuidado do Senhor. Exatamente. Porquê? E aí eu revejo-me a mim. Eu sou um ser humano que preciso que o Senhor tenha cuidados especiais comigo. Eu agora conto-te uma história. Um dia eu fui a uma mata com o meu Pedro, e ele era ainda pequeno, e ele pegou uma enxada muito afiada, e eu disse para ele: não pegues nessa enxada, filho, porque eu apanhava uma erva chamada fetos, e aquilo era colocado lá num sítio onde nós e passávamos por cima daquilo lá no terreno. E eu disse: não pegues na enxada, Pedro, porque tu podes cortar um pé. Não demorou 2, 3 minutos, ele cortou um pé. Eu peguei-lhe ao colo e ele, muito aflito, disse assim para mim: porquê é que não me deste uma palmada no rabo, papá? Pois. Eu creio que ele que ainda... Mas gritava: porquê que tu não foste a tempo de eu evitar esta desgraça? Pois. E agora eu vou dizer-te uma coisa: não é isso que Deus evita. É isso. O problema é esse, é que nós, como as crianças, como o teu Pedro na altura, achamos que não somos capazes suficientes de mexer e de fazer sem nos aleijar. Exatamente. E depois vamos até Deus dizer, porque quando estamos aflitos, depois vamos a correr a Deus outra vez a dizer: ai Deus, ajuda-me aqui, dá-me lá uma palmada, mas tira-me lá esta dor, tira-me lá estes problemas. Exatamente. Mas o problema é que nós esquecemos sempre do mesmo, que é, achamos que já somos importantes e esquecemos, empurramos Deus para um canto, porque realmente já não interessa. Aquilo é nosso. Nós usamos, ou seja, aquela imagem que nós temos, que de alguma forma se foi formando com as bênçãos de Deus, achamos que aquilo é que é o verdadeiro e não a pessoa que nos oferece essas bênçãos. É interessante que eu sou adventista há mais de 50 anos e as melhores recordações que tenho hoje foi do que eu vi, que me sustentou a fé dentro da igreja, o que eu também disse muitas vezes, tal como agora, também me honra, não nego, gosto muito de falar com outras pessoas sobre o perfeito amor de Jesus, fui um homem muito feliz nesta situação, e aquilo que eu conto cada sábado na minha igreja. Eu sei que chego aqui, vou ouvir uma escola sabatina, vou estar sentado no meu lugar, vou ouvir uma escola sabatina, vou ver pessoas que convivem comigo há mais de 50 anos. Então o propósito de Deus para a igreja é um propósito sagrado, tão sagrado como esta frase que está aqui. Nada disto na realidade é meu. Ele pôs em nós o querer e o efetuar. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. O Senhor colocou em nós até a vontade de: vá lá, não saias daqui, aqui é que tu estás bem, olha, repara as coisas más, tu te confrontas todos os dias na rua, vê lá aqui dentro da igreja se tu estás assim. Então eu, quando penso nestas coisas, penso quanto eu devo à minha igreja. Exatamente. Quanto eu devo à minha igreja. Pois. Aqui sou ajudado se eu precisar, fui muitas vezes ajudado. A ideia é essa, a ideia é que nós não podemos esquecer. Eu estou a pensar nesta igreja de que o Senhor fala. Claro. E que quando eu penso nas minhas memórias, as minhas memórias mais ricas estão aqui. Exatamente. Bom, vamos mudar de tema e vamos falar do profeta Oseias, que tem aqui uma história um bocadinho estranha, não é? Mas que, de alguma forma, é um bocadinho aquilo que tu falavas no início, quando estávamos a resumir as coisas, da traição, não é?
A traição, obviamente, pode ser feita no casamento, mas eu não a colocaria só no casamento. Qualquer tipo de traição é algo que é difícil, é algo que custa, é algo que nos torna realmente a vida difícil, não é? E aqui, infelizmente, Oséias, de alguma forma, tem aqui uma experiência um bocadinho... Eu gosto muito da história de Oséias. Uhum. Eu gosto porque eu coloco-lhe, tento colocar o meu parecer, favorecendo o parecer de Deus. Uhum. Ele tinha um povo que estava completamente errado no seu caminho, não era capaz de ter uma visão correta das coisas que podia ter e que estava a perder. Houve algumas perdas entre o povo de Deus, nomeadamente Israel, que as perdas foram irreparáveis. E o Senhor o que é que faz? Coloca uma pessoa conhecida numa situação má na vida. Exatamente. Tu has de reparar que não é a primeira vez. Claro. E repara que, sim, eu até acho que isto tem duas vertentes. Tem essa vertente que é, Deus quer com a experiência, com a vida de Oséias, quer que Oséias perceba a mensagem que tem que passar a outros e, portanto, que é a segunda vertente, que é a mensagem ser muito eficaz, que é a mensagem de que Deus realmente é alguém que percebe e que está sempre à espera que nós, ou quem o trai, quem faz aquilo que ele não quer, que retorne a ele. Deus coloca na nossa mente os caminhos da retidão. Nós não chegamos lá nunca, Nuno. Pois. É sempre um sonho que tu tiveste, um momento de grande aflição na tua vida. Sim. Um momento de grande aflição, tu entras em reflexão, meu Deus, podia ter morrido aqui. Uma vez caiu, eu nunca me meto debaixo destas pás mecânicas que levantam 5 ou 6 toneladas. E um dia, para tirar uma corrente, meti-me e saí, e no momento a pá caiu. Eu nunca me meto. Porquê que me meter naquele dia? Eu naquele dia fui para casa mais religioso. Pois, exatamente. Fui mesmo, meu Deus. Acredito. Tu poupaste a minha vida porque eu não estou em condições de me apresentar diante de ti. Tu acreditas que eu pensei nisto? Pois. Meu Deus, tu poupaste a minha vida porque eu não estou em condições de me apresentar diante de ti. Nota bem, a nossa mente corre. Aqui Oséias casa-se, tem filhos, ela volta a ir embora, ele volta a ter filhos. Exatamente. Num casal organizado por Deus, que demonstrou a santidade dentro do mal que o povo de Israel não tinha. Exatamente. Pois não, o problema é esse. E é aí que eu tentei entender Deus. Ele teve que pedir ao homem que seria capaz de fazer isso. Mostra santidade, mostra-te um homem íntegro, santidade diante de um povo que não me percebe. Exatamente. E Oséias entrou nessa e viveu com uma prostituta. Exatamente, mas eu penso que de alguma forma foi mais eficaz depois para passar a mensagem de Deus, porque ele sabia na vida real, tinha a experiência daquilo que Deus efetivamente se sentia, porque nós muitas vezes a grande facilitação do mal para certas coisas é essa, é distanciar-nos de Deus. Ou seja, Deus é algo, às vezes nós podemos pensar que Deus é algo que está lá longe, não é que está aqui ao pé de mim. E por isso, se eu faço aqui qualquer coisa errada, se calhar Deus tem tanta gente para ver que nem sequer vai notar. Exatamente. Porque Ele está lá muito longe. E a verdade é que não é assim. Não. E o problema é este distanciamento acaba por fazer isso. E, portanto, quando Oséias, de alguma forma, vive e experiencia a traição, claramente ele percebe aquilo que Deus pode estar a sentir, porque qualquer pessoa que é traído, independentemente do que é que seja, causa estrago. E, portanto, Deus, obviamente, fica muito, muito triste com esta situação. Mas não é por causa disso que ele se vai embora. Não é por causa disso, tal como Oséias também não foi. E, portanto, há aqui uma abordagem até para os últimos dias em que o Senhor, a pessoa que escreve esta lição, as pessoas,
chamam a atenção daquele texto de Apocalipse que diz: vou mostrar-te uma grande prostituta. Aqui a palavra prostituta quer dizer doutrinas de engano, doutrinas erradas, doutrinas que não são o caminho do Senhor. E os que se prostituíram, os dois reis da terra que se prostituíram com ela. Está a falar de quem? Podia ser de nós. Exatamente. Não somos reis, mas podíamos negar a doutrina que o Senhor nos ensinou. E então essas pessoas, sim, esta má conduta fez com que eles entrassem em doutrinas erradas e os concidadãos e os membros dessas igrejas entraram também e profanaram-se com essas doutrinas erradas. O que quer dizer que esta mensagem de Oseias é intemporal. Ela foi para aquele tempo. Deus não queria que aquele povo se perdesse. E eu vou dizer-te uma coisa, Nuno, e esta é para nós hoje também, porque Deus não quer que nós nos percamos. Claro. Não é? E até te digo mais, eu acho que é ainda mais importante agora, porque nós agora estamos nos últimos tempos. Exatamente. Estamos naquilo que nós designamos os últimos tempos, em que estamos já mesmo à espera que Jesus venha restaurar a terra. Mas lá está. Por isso é que quando o mal se sente que está quase a perder o tempo, então ainda vai com mais força. Exatamente. E, portanto, é muito fácil nós distrairmos com estes falsas religiões ou falsos conceitos. Os conceitos de doutrina. As pessoas até podem ser boas, mas têm conceitos de doutrina errados. Exatamente. E fazem as coisas até com um propósito, e é claro que o Senhor com toda a certeza olha para isso. Mas, no entanto, estás a ver, no tempo de Oseias, o problema era esqueci uma palavra, como é que era? Nação... Era práticas idólatras, desculpa lá, não me estava tinha no pensamento e depois tive que ir ler. Práticas idólatras. A idolatria naquele tempo era muito perigosa, porque o povo de Israel ficava tão entusiasmado com coisas que nunca tinha visto e que pareciam coisas importantes, e entrava naquela idolatria, e o que é que fazia? Espalhava pela nação, que era uma nação que estava sempre muito junta, doutrinas que levaram tantos a sofrer, não é? Pronto, isso sem dúvida. Outra questão que, passando, já o nosso tempo está já a esgotar-se, falamos aqui Olha, fala tu do Isaac e da Rebeca, quero ver o que é que tu tens para dizer. Como podias ser meu filho, não é? Exato. Certamente tens coisas interessantes. Ora, acaba lá a lição. O Isaac e a Rebeca têm um bocadinho a ideia de pessoas ou melhor, vamos do início. O Isaac pediu, o Isaac não, o Abraão pediu a um servo que fosse procurar o mais velho, exatamente, uma mulher para o seu filho. E, obviamente, qual era a preocupação? É que não fosse uma mulher dos gentios, digamos assim, da nação que estava à volta dele. E, nesse aspecto, nós podemos aqui pensar um bocadinho sobre isso. Muitas vezes, esta questão de alguma maneira, eu querer alguém que siga os meus conceitos, não tem nada a ver com questões de ética, com questões de religiosas, não. É uma questão de eu ter um casamento realmente equilibrado. Eu não posso ter alguém com que vivo que não pensa um bocadinho como eu, porque senão eu vou ter mais problemas, não é? E neste caso há sempre aquilo que era o que Abraão temia, que era que o filho depois fosse puxado para essas coisas que tu dizias, idolatrias, não é? E portanto, de alguma forma, ele quer que este servo vá escolher alguém, e lá foi ele escolher a Rebeca para o Isaac. Mas, pondo as coisas aqui na nossa vida, a ideia é esta. A ideia é que nós, de alguma forma, não é uma questão de separação de pessoas, é uma questão de aquilo que acreditamos.
Acreditamos ambos na mesma coisa ou não acreditamos? E isto num casamento pode ser problemático. É algo que realmente alguns arriscam e depois podem ter problemas. E por isso é que Deus está aqui a alertar-nos para essa questão, que é, vocês tenham este cuidado de que, de alguma forma, o casal como uma só carne, tenham o mesmo pensamento sobre as coisas. Exatamente. Principalmente numa questão final, que é quando há filhos. Porque se as pessoas têm pensamentos diferentes sobre como há filhos, a verdade é esta: como é que nós educamos os nossos filhos? Com que base é que nós educamos os nossos filhos? E, portanto, por isso é que isso é muito importante. Às vezes, quando somos novos, não vemos essas coisas e achamos, bom, ela é tão linda, ele é tão lindo, e, portanto, vamos aqui, porque se calhar pensamos mais ou menos a mesma coisa, mas depois há questões mais profundas, há conceitos mais profundos que às vezes não são discutidos e que podemos, no futuro, ter algum problema. Exatamente. Bom, para terminar, falamos aqui do tempo do fim. E, Fernando? Olha, aqui do tempo do fim, eu tenho uma frase para te dizer muito interessante. Escreve, diz ele a João: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Exatamente. Eu vou dizer-te uma coisa, Nuno, eu só queria estar nas bodas do Cordeiro, Pois. que é naquele dia com Jesus, Uhum. já sem lágrimas, nem dores, nem... a salvação teve um preço tremendo. Eu no início da nossa lição eu falei que nós não vamos levar nenhuma cicatriz, nenhuma. Claro. As cicatrizes da nossa vida são todas limpas quando o nosso corpo for transformado. O Senhor Jesus ficará com as dele. Exato. Para sempre. Claro. Para sempre. E eu logo por isso eu tenho obrigação, e tu também. Nós temos a obrigação de estar ali, não é? Para agradecer ao Senhor Jesus, não é? Diz aqui que viu um novo céu e uma nova terra, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém. Eu esta semana escrevi a um amigo meu que está muito longe, eu ajudei-o até como cristão, ele estava fora da igreja, eu encontrei um jeito para ir buscar e consegui. Ele viveu, enquanto eu estive naquela igreja, que estive lá 5 anos, ele viveu nessa igreja 5 anos. E ele nunca fala porque ele nunca fala da igreja, porque ele hoje tem um trabalho que de certeza não vai à igreja. E eu então mandei-lhe assim, disse-lhe assim: olha, eu quero passear contigo nas ruas da Nova Jerusalém. Mantém-te ao lado do Senhor Jesus. Exatamente. Porque nós vamos os dois passear aí. E ele respondeu-me então com uma mensagem, como quem diz: Deus nos abençoe, Deus te ouça. Exatamente. E há muitos anos é das poucas vezes que eu ouvi falar novamente Exatamente. no nome de Deus. Eu sobre isso, eu acho que, só para terminar, eu acho que há aqui uma coisa que nós devemos perceber. Deus está pronto, Deus está receptivo, Deus apaga todos os nossos erros, se nós verdadeiramente acreditarmos neles e aceitarmos a salvação. Mas também já vimos em lições passadas, Deus é justo. É, sim. E Deus ama a justiça. Ou seja, Deus não vai no final arrepender-se a dizer: coitado, esta pessoa não também vai fazer, não vai fazer isso. E, portanto, depende de nós termos uma relação com Deus como se fosse um casamento perfeito e bom, e lutar para isso. E sabemos que os casamentos precisam de trabalho todos os dias, um trabalho diário, e, portanto, no fim podermos estar a passear nas ruas da Nova Jerusalém, ou, se não o fizermos, vamos ter, obviamente, a justiça de Deus a cumprir. Eu espero que todos queiram, então, passear nas ruas de Nova Jerusalém. Muito obrigado por nos ouvir. Vamos então fazer uma oração para terminar. Fernando, por favor. Nosso Deus que estás nos céus, imploro-te, meu querido Senhor, que todas as pessoas, as almas boas que nos estiveram a ouvir, tenham observado a Tua palavra com muita atenção. Nós não inventamos nada. Tudo o que aprendemos vem da Santa Escritura, aquela que deixaste como nosso guia espiritual. Que todos estejamos abençoados por ela, com ela nas nossas vidas, Senhor. Que todas estas famílias, estas pessoas que nos ouviram, sejam muito abençoadas. Eu te rogo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Um bom sábado a todos, então. Um bom sábado para ti também. Sábado também para ti. Adeusinho, então. O rapazinho sentia-se triste. Tinha comichão nas mãos e nos pés e não sabia o que fazer para parar a comichão. O rapazinho e a sua família viviam longe de qualquer hospital, viviam longe de médicos e enfermeiros, viviam numa aldeia no topo das montanhas das Filipinas. Os outros meninos e meninas da aldeia também tinham comichão nas mãos e nos pés e ninguém sabia o que fazer em relação a isso. Um dia, duas jovens chegaram à aldeia. O rapazinho ouviu dizer que eram missionárias vindas de muito longe. Ele ouviu-as dizer também que iriam viver na aldeia durante 1 ano. Depois, uma delas olhou diretamente para ele e convidou-o para ouvir histórias sobre Deus. Vem até ao rio da montanha que corre ao lado da aldeia e não te esqueças de convidar os teus amigos. Pouco tempo depois, o rapazinho e uma dúzia de outras crianças estavam sentados na margem rochosa do rio com as duas missionárias. O rapazinho ouviu com interesse enquanto uma das missionárias abriu um livro com imagens coloridas e começou a ler uma história sobre Deus. Mas depois começou a ter comichão na mão e coçou. O pé começou a fazer comichão também e ele coçou. Depois, a outra mão e o outro pé fizeram-lhe comichão. As outras crianças também sentiam comichão e coçavam-se, coçavam-se e coçavam-se. Era difícil ouvir a história sobre Deus enquanto se coçavam. As missionárias repararam que as crianças estavam distraídas com as comichões e olharam atentamente para as suas mãos e pés. Tenho uma ideia, disse uma delas. Já vi algo semelhante quando era pequena na minha aldeia. Fervemos folhas de goiabeira em água e depois colocámos as mãos e os pés. Vamos experimentar! As duas missionárias perguntaram às crianças se havia goiabeiras na aldeia. O rapazinho apontou com entusiasmo para uma goiabeira. As missionárias apanharam as folhas da árvore e disseram às crianças para ir buscar bacias, baldes ou tigelas a casa. O rapazinho saiu a correr. Quando regressou, encontrou as missionárias a ferver folhas de goiabeira numa grande panela de água. Depois, as missionárias tiraram a panela do fogo e esperaram que a água arrefecesse. Enquanto esperavam, as missionárias ensinaram às crianças canções alegres sobre Deus. Depois, deitaram água nas bacias, nos baldes e nas tigelas. Vamos pedir ajuda a Deus, disse uma delas. A outra mostrou às crianças como juntar as mãos e fechar os olhos. Ela orou. Querido Deus, por favor, cura estas crianças. Em nome de Jesus, amém. O rapazinho e as outras crianças colocaram as mãos nos seus recipientes e esperaram 20 minutos. Depois mudaram a água, puseram os pés e esperaram mais 20 minutos. O tempo passou a correr enquanto cantavam alegremente sobre Deus. Todos os dias, depois disso, as missionárias ferviam folhas, oravam e banhavam as mãos e os pés das crianças. Mostraram a todos os pais como fazer o mesmo. Passadas 2 semanas, as borbulhas brancas deixaram as mãos e os pés das crianças. Todos ficaram muito felizes. Depois, as missionárias convidaram as crianças a voltarem à margem do rio para ouvir histórias sobre Deus. O rapazinho foi. Agora podia ouvir com atenção, porque já não estava distraído com comichão nas mãos e nos pés. Ele queria saber mais sobre o Deus que tinha ouvido as orações e o tinha curado. As duas jovens que ajudaram o rapazinho receberam formação para serem missionárias num centro construído com a ajuda de uma oferta do 13º sábado em 1986. Obrigado por planear uma oferta generosa do 13º sábado neste trimestre, que ajudará mais crianças a conhecerem Jesus na Ásia. Nesta Páscoa, viva uma experiência especial com os pastores Alejandro Bulhón e Júlio Carlos Santos. Durante a Semana Santa, entre 12 a 19 de abril, a partir das 9 da noite, assista ao programa Amor que Vive, na TV Novo Tempo. Um olhar sobre a vida de Jesus e o amor que venceu a morte. Só aqui, na Novo Tempo, o canal da esperança.
Muito bom dia, queridos irmãos. Espero que se sintam bem, que estejam bem na casa do Senhor. Hoje é o Santo Sábado do Senhor e por isso nós vamos louvá-lo através do hino 202. Não ando só. Vamos então orar. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, eu te rogo, meu Deus, que estejas conosco, com a tua Igreja, que nos abençoes, que nos guardes neste teu santo dia de sábado, meu Deus. Te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu hoje quero-vos falar sobre a água. Desde longas épocas que a água é algo necessário à vida humana, é algo que é necessário para a nossa sobrevivência. A água sempre foi muito importante desde a criação, desde o início da criação. E por isso eu pedia-vos que
lêssemos o texto de João, capítulo 4, e os versículos a partir de 4 a 10. Portanto, capítulo 4 e versículos de 4 a 10. Vamos ler. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicare, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beberem, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O texto que acabamos de ler no Evangelho de João, no capítulo 4, fala do encontro de Jesus com uma mulher samaritana, junto ao poço de Jacó. Um encontro que promoveu o maior milagre que um ser humano necessita, que é a salvação. Neste texto podemos ver duas fontes. Jesus como a fonte que jorra para a vida eterna e a fonte de Jacó, ou poço, que supria as necessidades físicas deste povo, mas que não promovia nenhuma mudança na alma. A Bíblia não nos diz o nome desta mulher, nem a sua genealogia. Diz apenas que ela era de Samaria, tratava-se de uma mulher humilde, pois ela mesma cuidava dos seus afazeres domésticos, não tendo certamente quem lhes fizesse. A Bíblia omite o seu nome, mas ela é enfática em dizer que neste encontro recebeu a salvação. O pano de fundo desta mensagem do apóstolo João era o desprezo profundo que existia entre judeus e samaritanos. Eles só se encontravam para trocas comerciais. Quando os judeus precisavam de viajar entre a Galileia e a Judeia, preferiram cruzar o Rio Jordão 2 vezes do que passar por Samaria. Mas Jesus, no entanto, agiu de maneira diferente. Jesus desejava pernoitar em Samaria. Estava cansado da viagem, sentindo fadiga, sentindo exaustão, porque era perto da hora sexta, isto é, próximo do meio-dia, era a hora de maior calor. Então ele senta-se junto ao poço e manda que os seus discípulos vão à vila de Sicare fazer compras. E ele fica ali, junto ao poço, tentando descansar, como se tivesse um propósito. E então, àquela hora quente, tórrida, eis que surge uma mulher samaritana. E, estranhamente, Jesus pede-lhe um favor, o que não era normal num judeu. Jesus pede-lhe de beberem. E a mulher fica espantada com este pedido de Jesus. Primeiro, nenhum judeu pedia favores a um samaritano. E, em segundo lugar, nenhum judeu utilizava utensílios de um samaritano. Aliás, estava legislado na lei judaica que nenhum judeu podia utilizar pratos ou copos dos samaritanos. Mas podemos perguntar, por que é que esta mulher foi ao poço pela hora de mais calor buscar água? Ela até tinha água mais perto de sua casa. Bem, esta mulher tinha uma vida duvidosa. Ela era alvo de críticas pela sociedade. Ela já tinha tido 5 maridos e o atual não era seu marido. Então ela evitava os encontros indesejados. Ela não esperava encontrar ali Jesus, muito menos sendo um judeu. E daí o seu espanto quando Jesus lhe pede água. E trava-se então ali um diálogo interessante entre Jesus e esta mulher. Ela, admirada, pergunta-lhe, como é que, sendo tu judeu, me pedes água? Versículo 9. E Jesus replica, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas esta mulher não compreende estas palavras do Salvador. E então responde-lhe perguntando, versículo 11, mas tu não tens com que atirar, e o poço é fundo.
Onde irias buscar essa água viva? Porventura serás maior que o nosso antepassado Jacó? Como poderás oferecer melhor água do que esta, que ele e os seus filhos e o seu gado beberam? E Jesus então dá a volta à situação. Começa a identificar-se como o Senhor da vida e diz-lhe: as pessoas que bebem desta água, depressa voltam a ter sede. Mas a água que eu lhes derem nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Certamente que alguém de vós, dos que estão aqui presentes, já sentiu uma falta na sua vida. Já sentiu um vazio no seu interior. Já sentiu algo que lhe faltasse no seu coração. E é por isso que Jesus lhe diz a ela que deveria pedir-lhe o dom de Deus antes de o ter recebido. Sim, isto pode acontecer com cada um de nós também. Por vezes, não sabemos que este dom é o próprio Cristo, o Salvador. Se esta samaritana soubesse que este que lhe pedia de beber e lhe estava a oferecer água viva, ela veria que o dom de Deus, pois Cristo é que dá a vida ao mundo. Se esta mulher conhecesse aquele que pedia de beber, ela veria que ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, por quem todos os homens de qualquer tribo ou língua podem oferecer dons e serem aceitos por Deus. Em Salmos, no capítulo 68 e versículo 18, podemos ler: tu subiste ao alto e levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor, Deus, habitasse entre eles. Mas Jesus estava a trabalhar na consciência desta mulher, para que ela discernisse que este homem que lhe pedia água era de facto maior que o próprio pai Jacó. Aquela pergunta, se Jesus era maior que o pai Jacó, veio dar início a um diálogo entre ambos que despertou a consciência desta mulher para a salvação. A proposta de Jesus foi clara: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. E esta samaritana interessou-se pela oferta de Jesus, porém ainda estava confusa. No entanto, não hesitou e pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Nos nossos dias, é inimaginável o trabalho que aquela mulher tinha para adquirir um pouco de água. O texto diz que era por volta da hora sexta, quando esta mulher foi buscar água para suprir as suas necessidades básicas. Por várias razões, esta mulher ia ali buscar água àquela hora para não ser vista, para não ser apontada, para não ser criticada. Ela tinha água mais perto da sua casa, mas para não ser molestada por causa da vida que ela levava, ela então ia mais longe, a hora em que era pouco provável encontrar alguém. E ao chegarem, encontra ali Jesus. Jesus que lhe pede de beber. Duas surpresas ao mesmo tempo para ela. Não esperava ali encontrar ninguém, muito menos que um homem judeu lhe pedisse água. Então Jesus oferece-lhe água viva. E esta mulher aceita a proposta de Cristo. Agora ela sabia que estava perante um homem diferente. Ela reconheceu-o como profeta, quando ela manifesta interesse pela água viva. Jesus lhe diz: vai e chama o teu marido. E a mulher responde: eu não tenho marido. E Jesus lhe diz: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto tu disseste com verdade. Esta mulher de Samaria podia ter mentido a Jesus, para não ser confrontada com a sua vida íntima, mas preferiu assumir o seu pecado e disse a verdade. Reparem que Jesus não fez nenhum juízo de valor sobre a condição desta mulher, pois ele mesmo disse que a ninguém julga segundo a carne, pois ele não veio julgar o mundo, mas veio salvá-lo. João, capítulo 12, versículo 47. Então, esta mulher fica convencida que está perante Jesus e diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Como samaritana, ela conhecia bem a história que levou os judeus a não se comunicarem com os samaritanos. Esta questão que ela colocou a Jesus, onde se devia adorar a Deus, era milenar. Mas reparem que ela, ao continuar a dialogar com Jesus, esqueceu-se por completo dos seus afazeres diários. Era uma oportunidade única. Ela precisava de saber onde adorarem o Criador. E Jesus dá-lhe a resposta:
nos versículos 22, 23 e 24 de João, capítulo 4. Sim, nós lemos aqui que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus, com esta resposta, vai mais além e sai da dimensão terrestre da adoração e aponta para algo maior, uma adoração verdadeira, uma adoração pessoal, uma adoração autêntica. Esta mulher, vendo a resposta de Jesus, uma resposta profunda, diz que há de vir o Messias, que lhes anunciará todas as coisas. Então Jesus responde: Eu sou. Eu sou. Esta mulher fica pasmada. Ela não consegue descolar o seu olhar de Jesus. Ela reconhece que ele é mais do que um profeta. Ele é o Salvador do mundo. O que conta para Deus não é o onde se deve adorar, mas a atitude do coração e da mente, e a obediência à verdade de Deus quanto ao objeto e o método de adoração. Eu não estou a dizer-vos que a igreja deve ser dispensada de nós virmos cá e adorar o nosso Criador. O que eu estou a dizer é que para adorarmos a Deus podemos fazê-lo em qualquer parte, em qualquer lugar ou a qualquer hora. Esta pecadora, num abrir e fechar de olhos, tornou-se missionária. Extremamente feliz, ela deixou o cântaro e correu para a cidade a anunciar estas boas novas. Esta mulher já não precisava de água daquele poço. Esta samaritana já não se importava com aquilo que poderiam dizer dela. Para ela só importava anunciar aos seus concidadãos que o Messias estava ali. E fê-lo de tal maneira que muitos foram ouvir Jesus, ao ponto de lhe pedirem para que ficasse com eles. E Jesus ficou ali por 2 dias. E muitos se converteram. João 4, 39 a 42. Esta mulher seria a escolha mais improvável aos olhos humanos. Em ser escolhida para anunciar a Cristo naquela cidade, ela era desmoralizada aos olhos alheios. Cada um de nós também pode ser um improvável aos olhos alheios, porque nós somos pecadores e a nossa história de vida não nos favorece. Mas Deus mostra-nos que para Ele não há diferenças, para Ele não há exceção. Jesus ama cada um de nós, cada filho improvável aos olhos humanos. Mas tu, querido irmão e querida irmã, fostes eleitos por Deus para evangelizarem, porque Ele nos ama como amou aquela mulher de Samaria. Aquela mulher buscava água só para si, mas depois do encontro com Jesus, ela passou a levar água viva para todos os seus vizinhos. Ela foi para aquele povo o canal da graça. Podemos tirar daqui deste exemplo várias lições. Primeiro, não excluir ninguém da salvação. Aprendamos com o Mestre a sermos mais sensíveis com os marginalizados e como abordá-los com eficiência. As pessoas hoje estão à procura de uma sensação de autoestima, um sentido de valor, um senso de autoaceitação. Elas querem ser alguém que tenha alguma importância, querem ter identidade, querem ouvir alguém dizer-lhes que têm valor e que são importantes. E esta mulher samaritana ouviu isto da parte de Jesus. A graça divina deve ser a base da nossa identidade como cristãos. Em Romanos 3,23 lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E tal como a mulher de Samaria, também nós estamos perto do Salvador Jesus. E não conseguimos atender ao seu chamado. Ele oferece-nos água viva e por vezes nós não o ouvimos. Quem não abre o seu coração para a água viva do Espírito Santo, tornará a ter sede. Porque esta água é diferente da água que habitualmente bebemos. Esta água é doce, é limpa, é salvífica, é graciosa. Esta água que Jesus nos oferece é transformadora. Vamos também largar o cântaro da nossa vida e vamos beber e dar de beber àqueles que têm sede de conhecer Jesus. Como esta mulher que anunciou as boas novas, vamos também anunciar a fonte de águas vivas. O Mestre deu-nos autoridade para oferecer da sua água. Em João 4, 34,
capítulo 4, versículo 34, cita as palavras de Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E no versículo 35 diz, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. Um bom e feliz sábado para vocês, queridos irmãos. Que Deus vos abençoe. Para terminarem, vamos louvar ao Senhor com o hino 117, conforme a tua infinita graça. Vamos agora orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela mensagem que tu nos trouxeste, Senhor, pelos avisos que tu nos fazes, pela água viva que tu nos dás, meu Deus. Se agora conosco, dá-nos um resto de dia de sábado feliz e bom, Senhor, na tua santa companhia, e uma boa semana para todos estes irmãos que aqui se encontram. Te rogo tudo isto em nome de Jesus. Amém. Amigo, não saias em Cristo, não saias.